Dolorosa lição. Ao retornar ao hospital, Emanuel recebeu a notícia da morte da filha com visível angústia. Sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas intimamente não acreditava que seria tão cedo. Se soubesse, não teria deixado Lisa sozinha, pensou. Informado pelo atendente da recepção do hospital de que Lisa e Dona Amélia se encontravam na sala de estar do segundo andar, dirigiu-se logo para lá. Em sua mente se desenhava o rosto jovial da filha, sempre adornada por um largo sorriso. Como vou viver sem você, filha? E sua mãe? Será que Lisa vai conseguir superar a sua perda? Uma torrente de pensamentos invadia-lhe a casa mental, onde Lisa era vista em profundo desespero. Em sua mente via a esposa em pranto convulsivo, a andar de um lado para o outro, gritando debruçada sobre o corpo da filha. Em seu íntimo sofria a dor da perda da filha querida e também se martirizava por estar ausente em seus últimos momentos. Teria Fernanda o desejo de lhe dizer algo. Quem sabe um adeus. Teria ela sentido alguma dor que ele pudesse ter aliviado? Imerso nesse turbilhão de pensamentos, subiu os 4 lances da escada que levaram até o segundo andar, no átimo. Silêncio total, nada da correria que havia construído em sua mente. Tudo muito quieto. Por alguns instantes estacou, respirou profundamente, o coração acelerado, o peito arfava. Tomava de terrível angústia. De repente, a serenidade daquele ambiente fez com que uma esperança nascesse em seu coração. Quem sabe tudo não tenha passado de um engano. Com tantos doentes internados naquele imenso hospital, era provável que a moça da secretaria tivesse se enganado ao informar-lhe da morte da filha, quando da sua chegada ao hospital. Sem dúvida alguma houve um engano, pensou. Caminhando apreensivo, com passos vacilantes, atingiu a porta do quarto 212, onde Nanda esteve internada. Estacou por um tempo. Colocou a mão na fechadura, mas não se atrevia a abrir. E se a atendente do hospital estivesse certa? E se eu encontrar minha pequena Nanda morta? Meu Deus, dá-me forças para enfrentar essa provação, repetia incessantemente Manuel, quando se viu interrompido por uma voz suave de mulher. Desculpe-me, senhor Manuel, mas sua filha já não se encontra nesse quarto, disse-lhe a enfermeira Ana. Oh, graças a Deus, então tudo não passou mesmo de um engano. Nanda certamente foi transferida para algum outro lugar. Talvez tenha piorado, e a jovem atendente confundiu-se ao me informar da transferência para outro setor, imaginando que a menina tivesse falecido. Pensava Emanuel, aliviado. O senhor já sabe de tudo? Perguntou Ana, cautelosa. Angustiado, Emanuel tentava ocultar de si mesmo a verdade e perguntou com a voz embargada: sobre o que, a enfermeira Ana? Antes que Ana pudesse responder, a voz de Dona Amélia ecoou no ambiente. Graças a Deus você chegou, filho. Venha. Lisa precisa de você desde a partida de Nanda. Ficou pálido e emudeceu. De vez em quando balbucia o nome de Nanda e o seu. Venha depressa.
Emanuel não teve tempo para pensar, pois Dona Amélia o arrastou pelo braço até a sala de estar onde Lisa se encontrava. A cena era desoladora. Lisa mantinha o olhar fixo, perplexo, vazio e derrotado. A chegada de Emanuel não fez com que houvesse mudança em seu comportamento. Lisa, olhe para mim, disse Emanuel aflito. Diante da impassibilidade da esposa, Emanuel questionou a mãe. Ela tomou algum calmante? Mamãe. Não, filho. Ela chorou convulsivamente quando Nanda expirou e quando saímos do quarto para prepararem o corpo de nossa menina, ela ficou assim. Mamãe, acho que devemos chamar um médico para vê-lo. Lisa sempre foi uma grande lutadora, uma mulher muito corajosa. Nunca a vi desse jeito. Esperava encontrá-la gritando, esmurrando as paredes, arrancando os cabelos, chorando, mas jamais assim apática e indiferente. Ela não está bem. Fique ao lado dela. Vou chamar o Dr. Afonso, o Dr. Maurício o Dr. Afonso ou o Dr. Maurício. E dizendo assim saiu. Minutos depois retornou, acompanhada pelo Dr. Maurício, sempre solicito. O facultativo, após realizar o exame sumário, e o Enlisa relatou: em minha experiência profissional, tenho observado que há várias formas das pessoas lidarem com a morte. A maioria grita e chora desesperada. Outras revoltam-se contra Deus ou contra os médicos, culpando-nos pelo mau êxito do tratamento. Uma pequena parte sofre e chora resignada, enquanto outros entram em profunda depressão. Com Lisa está acontecendo exatamente isso. Durante toda a doença da pequena Fernanda, ela chorou na revolta e no desespero, gritou, blasfemou contra Deus e culpou os médicos. Agora ela vivencia a dor da derrota. Essa dor tem um gosto muito amargo, por isso ela está deprimida. Vai precisar de um tempo para entrar na fase da aceitação, ou seja, da resignação. Emanuel pensou em si mesmo, na maneira como reagiu frente à doença de Nanda. Em nenhum momento gritou ou blasfemou. Nunca chorou revoltado. Nunca culpou a ninguém pelo sofrimento da filha. Sempre reagiu com total resignação frente a tudo. Era como se estivesse preparado para enfrentar tudo isso. Comentou sua atitude com o Dr. Maurício, que prontamente explicou. A maneira como reagimos frente ao sofrimento está na razão direta da nossa fé. A confiança plena no Pai nos fortalece e nos faz saber que nada acontece por acaso. Tudo na vida tem uma razão de ser, embora nem sempre saibamos a causa do que nos ocorre. A fé nos garante que uma mão misteriosa conduz nossos passos. Aquele que tem fé experimenta a dor como o que não a tem. Mas o que tem fé sofre resignado, sentindo somente a dor em si mesmo, enquanto o que não tem fé sofre duplamente, sentindo a dor gerada pelo sofrimento, somada à dor do desespero, da revolta e da inconformação. Sentindo que o momento não comportava outras explicações, Dr. Maurício disse a Emanuel que iria ministrar medicamentos que pudessem ajudar Lisa a enfrentar essa situação por demais dolorosa. Depois de medicada, Lisa dormiu profundamente, sendo levada para um quarto de hotel, onde passou a noite. O corpo de Nanda deveria ser preparado
para viajar 2 ou 3 dias, tempo que duraria a longa viagem de volta até sua terra natal, onde deveria ser sepultado. Dias que pareceram séculos, assim se expressavam todos. Chegado o dia do sepultamento, amigos e conhecidos acompanhavam o cortejo fúnebre. Na pequena cidade do sul de Minas, a consternação era geral. Todos tomaram conhecimento do ocorrido. Nas ruas calçadas com paralelepípedos, o ruído das rodas da pequena carroça utilizada para levar o caixão lacrado era o único som audível. Todos acompanhavam o cortejo em silêncio. Alguns amigos choravam discretamente. O senhor Pedro era o mais desolado de todos. Caminhava lentamente, cabisbaixo. Mais uma vez, a grande inimiga da vida agira sem qualquer lógica, pois normalmente o que se espera é que os avós vão primeiro, seguido pelos pais e por fim os filhos. Era exatamente isso o que mais impressionava a todos na partida de Nanda para a vida espiritual. Isso significava que ninguém estava a salvo da ação devastadora da morte. Os que acreditavam estar seguros, crendo na solidez do chão sob seus pés, diante daquele cortejo fúnebre, sentiam a insegurança. Se as mãos frias da morte foram capazes de retirar o brilho do olhar daquele pequeno anjo em forma de criança quando voltara suas garras sobre nós, qualquer um ali poderia ser o próximo. Sem avisar, o espectro da morte chega a roubar o brilho do olhar de suas vítimas cuidadosamente escolhidas, seja rico ou pobre, saudável ou doente, belo ou feio, jovem ou velho. À beira do túmulo foram proferidas palavras de alento para os que ficaram, afirmando a esperança do reencontro numa vida futura. O pároco tomou do livro sagrado, abrindo-o em página previamente escolhida, precisamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seus capítulos 5 e 15, comentando alguns versículos que pudessem nos servir de base para implantar a esperança no coração dos presentes. No capítulo 5, versículo 12 a 21 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E no capítulo 15 da mesma epístola podemos ler: e foi visto por Cefas, e depois pelo 12. Depois foi vista uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim. Porque assim como a morte veio por um homem também, a ressurreição veio por um homem. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão?
e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Após a pequena pausa, o pároco continuou. Segundo as Escrituras Sagradas, podemos perceber que a morte não existia desde o princípio, mas foi introduzida por Adão quando pecou, desobedecendo a Deus ao comer o fruto proibido da árvore da vida, transferindo para seus descendentes a marca do pecado e, consequentemente, a morte. O batismo de água foi, durante muito tempo, a única forma de salvar a alma dos pecadores. Com o nascimento do Cristo, o servo fiel e obediente à vontade do Pai. Novamente, a humanidade pode restabelecer uma licença com Deus. O sangue derramado pelo Cordeiro de Deus retirou os pecados do mundo e nos salvou da ira divina. Mas por que então a morte continua ceifando vidas? Perguntou o pároco, fixando o olhar nas pessoas à sua volta. Sem esperar a resposta, continuou: porque a aliança com Deus foi novamente quebrada pela reincidência dos homens no pecado. E quanto a isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Neste versículo podemos compreender o pensamento do apóstolo Paulo, demonstrando que, enquanto houver corrupção e iniquidade no mundo, haverá a morte. Muitos podem estar se perguntando por que levar a alma dessa inocente criança. Todos estavam atentos às palavras do padre João. Alguns derramavam lágrimas silenciosas, outros esboçavam um leve sorriso de encantamento. Para responder essa pergunta, quero lembrar o capítulo 8, versículo 32 e seguintes da Epístola de Paulo aos Romanos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Assim fica evidente que Deus recruta as almas que ele quer justificar. Quis Deus que essa formosa menina de nome Fernanda voltasse para seu seio imaculada, sem pecado, para que habitasse com ele nos céus. Quisera qualquer de nós estar em seu lugar. Por pobre de nós, pecadores, que temos de expiar nossas faltas no purgatório das almas arrependidas. Mas não nos esquecemos do que nos afirma o apóstolo: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição dos mortos nos consola. Sabemos e testificamos pelas palavras do apóstolo aqui relembradas que Jesus ressuscitou e foi visto por muitos. Isso nos dá a certeza da continuidade da vida após a grande viagem através dos umbrais da morte. Fernanda dorme o sono eterno, mas sua alma ressuscitará num corpo espiritual, como afirma Paulo, e viverá para sempre aos presentes.
o consolo de saber que um dia em Deus nos reencontraremos. Oremos, Senhor e Senhoras. Feitas as preces finais, o caixão desceu à tumba, levando com ele uma parte de Lisa. Ali estaria enterrado os despojos carnais da filha e o único valor real da vida de Lisa naquele momento de sua existência na terra. Lisa continuava calada, impassível. Aos circunstantes, parecia estar conformada. No íntimo, porém, sentia mesmo imenso vazio. A morte lhe roubara não apenas a filha, mas também a vontade de viver. Nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Em seu pensamento somente uma ideia prevalecia, o desejo de morrer. Não imaginava a vida sem Nanda. Saiu do cemitério caminhando lentamente, apoiando pelos braços de Emanuel, que parecia resignado. Ninguém sabia, mas intimamente Lisa decretara a própria morte, desistindo de viver. Amigos espirituais de Lisa registravam-lhe os pensamentos com preocupação. 2 deles permaneceram ao lado do casal, envolvendo-os em pensamentos de esperança, resignação e fé, que eram prontamente captados por Manuel, sem que ele soubesse de onde vinham. Mas Lisa continuava impenetrável, fechada em si mesma. Ruminava pensamentos de deserção da vida. Outros 2 espíritos amigos demandaram esferas superiores em busca de auxílio para evitar que Lisa concretizasse seus planos suicidas. A situação demandava urgência. Era preciso rapidamente e de modo eficaz para evitar aquilo que seria a derrogada moral do espírito de Lisa. Nada poderia ser pior para um espírito do que o suicídio, considerado a maior transgressão às leis morais da vida e que gera em quem a pratica sofrimentos inenarráveis na vida espiritual e consequências funestas que se refletirão em futuras existências.